Meus amados irmãos, quero cumprimentar todos vocês com a doce e bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus capítulo 24 é o texto usado para a nossa reflexão de hoje. O capítulo 24 de Mateus nos traz a seguinte epígrafe: o sermão profético e o princípio das dores. Porém, como falamos anteriormente, estaremos trazendo uma sequência de estudos baseado no capítulo 24 de Mateus. E o tema do nosso estudo é sinais que antecedem a volta de Jesus. De forma introdutória, Mateus nos apresenta o texto da seguinte forma: Jesus vem saindo do templo juntamente com seus discípulos. E estes discípulos, entusiasmados, motivados e impulsionados por um orgulho religioso e um sentimento de conquista, chamam a atenção de Jesus para aquela estrutura do templo, esperando com isto uma reação de Jesus à altura do que eles estavam sentindo. Eles esperavam da parte de Jesus algo que reforçasse o seu sentimento, algo que explorasse a grandeza do templo, todo o orgulho nacional e religioso que eles sentiam, que pudesse expressar o sentimento de conquista daquele povo. Sim, de fato, era um sentimento justo, legítimo por parte dos discípulos, justamente pelo fato deste povo ter passado por inúmeras experiências. Tiveram momentos de grande alegria na sua história, dado o período de ouro que foi marcado pelo reinado de Davi e Salomão. Este era o período áureo do povo judeu. E culminou-se justamente no momento em que Salomão constrói o grande templo. Porém, este templo de Salomão foi destruído. Todos os utensílios levados embora. Parte do povo foi levado cativo. Os repatriados, retornando de Babilônia em direção a Jerusalém, têm a tarefa de reconstruir o templo. Porém, era pouco recurso. Poucos eram os que trabalharam nesta obra. Então, constrói um pequeno templo para aquele momento. E este templo, conforme nos diz o texto sagrado, ao invés de trazer alegria ao povo, trouxe a eles um sentimento de tristeza, pois faziam comparação ao templo de Salomão e aquele templo que estava diante dos seus olhos. Era um templo pequeno e insignificante em comparação ao templo de Salomão. Porém, chega o momento em que Herodes sobe ao poder. E Herodes resolve, de forma estratégica, construir um grandioso templo para então ganhar popularidade entre os judeus. Esta sua obra, conforme nos relata João no capítulo 2, o verso 20, durou 46 anos. Então é este templo que está de pé, e é este templo, o templo de Herodes, que os discípulos entusiasmados chamam a atenção de Jesus. Flávio Joséfo, o historiador judeu, escrevendo em seu livro, pode expressar o sentimento que havia dentro do coração de cada judeu. Flávio Joséfo diz da seguinte forma: quem nunca viu o templo de Herodes
não conhece uma belíssima construção. Este era o sentimento de cada judeu. Este era o sentimento que estava no coração dos discípulos. E eles esperavam de Jesus uma reação à altura dos seus sentimentos. Porém, eles se deparam com uma declaração aterradora, assustadora. E a declaração de Jesus veio da seguinte forma: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus capítulo 24 e o verso de número 22. Esta declaração de Jesus soou aos ouvidos dos discípulos como uma afirmação do fim dos tempos. Sim, foi exatamente isso que os discípulos entenderam, que Jesus estava fazendo uma afirmação do fim dos tempos. Este entendimento dos discípulos os levou a fazer 3 perguntas a Jesus. Quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Sabe o que os discípulos estão fazendo? Eles estão pedindo sinais para Jesus. Eles estão pedindo provas para Jesus. Não julgue mal os discípulos, não. Se você não entendeu a pergunta dos discípulos, observe que foi justamente isso que eles fizeram. Eles estavam pedindo sinais, pedindo provas para Jesus. Eu digo graças a Deus que eles pediram provas. Meus amados, sinais era algo que fazia parte da história judaica. Era algo comum entre eles. Os sinais eram um tipo de selo de autenticidade. Paulo, ao descrever particularidades de 2 povos, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 22, ele diz que faz parte da característica do povo judeu pedir sinal. Veja o que ele diz: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 22. Assim como era comum a busca pela sabedoria por parte dos gregos, assim era comum e fazia parte da característica do povo judeu pedir sinais. Os sinais eram um tipo de selo de autenticidade. Os sinais são importantes. São eles que dizem quem é quem. São eles que diferem o que é de Deus e que não é de Deus. Principalmente, meus amados irmãos, porque muitos falsos profetas já haviam surgido. A Bíblia nos apresenta 3 indivíduos: Teudas, Judas o Galileu e um certo egípcio. Atos capítulo 5, verso 36 e 37 e o capítulo 21 e o verso de número 38. Dentre as aparições entre os judeus, a história judaica menciona o nome Shimeon bar Coziba. Cada um destes citados falharam. Teudas afirmou que, sob sua ordem, as águas do Rio Jordão se dividiriam. Isso não aconteceu. O egípcio disse que, por sua ordem, as muralhas de Jerusalém viriam abaixo. E isso não aconteceu. Bar Coziba foi morto após liderar uma revolta no ano 135. Todos esses supostos messias, supostos profetas, falharam e foram desmascarados justamente naquilo que era a comprovação do seu ministério messiânico ou do seu ministério profético. Eles falharam em suas afirmações, eles falharam em suas predições,
eles falharam na apresentação dos seus sinais que os autenticaria. Meus amados, é por essa razão que Jesus disse da seguinte forma: eis que eu vos tenho predito. Mateus 24, verso 25. É Jesus quem está predizendo o que vai acontecer. Ele chama a atenção para os sinais. Chamo a atenção de você para a palavra que Jesus usou no verso de número 4 de Mateus. Ele diz da seguinte forma: acautelai-vos. Meus amados, acautelai-vos no grego é a palavra blepo. E esta palavra significa basear-se, olhar para algo. Existe algo onde nós devemos nos basear. Existe algo que deve ser usado para nos basearmos. Existe algo para olharmos. E este algo são os sinais. Quando os discípulos, observe bem a importância dos sinais que confirmam, que autenticam o ministério messiânico. Quando os discípulos de João Batista foram até Jesus para saber se de fato ele era o Messias, ele respondeu não só por meio de palavras, mas por meio de sinais. Jesus disse: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vede. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Mateus capítulo 11, verso 4 e 5. O ministério messiânico é confirmado por meio dos sinais. Sem eles não há comprovação. Jesus sabia muito bem disso e ele diz da seguinte forma: se não virdes sinais e milagres, não crereis. João capítulo 4, verso 48. E em João 10, verso 25, Jesus diz da seguinte forma: as obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Jesus sabia da importância dos sinais. Por esta razão, deixou sinais, estes para comprovar o seu ministério messiânico. Jesus, em seu discurso escatológico, anuncia acontecimentos futuros e deixa sinais incontestáveis. Os sinais demonstravam quem Jesus era. Observe as palavras de Nicodemos: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que fazes, se Deus não for com ele. João capítulo 3 e o verso de número 2. Quero chamar a atenção de você novamente para a declaração feita por Jesus, sobre a advertência feita por Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Lembre, acautelai-vos, vem do grego blepo. Prestem atenção. Os sinais, meus amados, eles servem para orientação e confirmação. Assim como os astros foram criados para orientação, conforme Gênesis 1:14, assim os sinais preditos pelo Messias nos orientam quanto a eventos futuros. São justamente os sinais que fazem a diferença entre Jesus e os falsários. Todos os sinais apresentados por Jesus cumpriram-se, estão se cumprindo e vão se cumprir. Nota de rodapé. Somente Jesus pode falar com riqueza de detalhes sobre acontecimentos futuros, porque Ele é o Messias. Meus queridos, o primeiro sinal, conforme nos diz o relato de Mateus 24,
O primeiro sinal mencionado por Jesus e que dá início à sequência de sinais é o da destruição do templo. Este evento, por sua vez, ocorreu e está bem documentado na história. Quando no ano 70 o general Tito invadiu Jerusalém, destruiu o templo, todos os edifícios, nivelando o templo ao solo, em cumprimento ao que profetizou Jesus: não ficará pedra sobre pedra. Posteriormente a este sinal da destruição do templo, Jesus nos apresenta outros sinais, os quais eu chamo de fenômenos. Eu os agrupei em 4 grupos de fenômenos. Os sinais são importantes e Jesus nos chama a atenção para eles. São 4 os fenômenos. Primeiro fenômeno, religioso. O segundo, sociais, fenômenos sociais. O terceiro, fenômenos naturais. O quarto fenômeno, fenômenos epidemiológicos. Estaremos mencionando neste exato momento apenas o fenômeno religioso. Os demais ficará para uma próxima oportunidade. Primeiro fenômeno, o fenômeno religioso. Verso 5 do capítulo 24. Falsos cristos. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Falsos profetas. Verso 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Os falsos profetas são instrumento de Satanás que usa do engano e da mentira. Tanto o falso profeta quanto os falsos cristos, todos eles fazem parte da advertência de Jesus. Ele disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. O engano é irmão gêmeo da mentira, e ambos são filhos de Satanás. João capítulo 8, o verso de número 44. Para facilitar a identificação dos falsos profetas, nós iremos apresentar algumas das suas características. A característica mais marcante e que define bem os falsos profetas é justamente o engano. Eles são mestres nesta arte. Em uma visão mais ampla e contando com as informações tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, podemos destacar algumas características que identificam os falsos profetas. Primeira característica, e a mais marcante, o engano. Eles são mestres nesta arte. Jeremias capítulo 23, verso 25. Mateus capítulo 7, verso 15. Segunda característica, eles distorcem a palavra. Deuteronômio capítulo de número 13. Terceira característica, eles profetizam por dinheiro. Miqueias capítulo 3 e o verso de número 11. Quarta característica, atraem o povo para si. Atos capítulo 20 e o verso de número 30. Quinta característica, conduz o povo a falsos deuses. Deuteronômio capítulo 13 e Apocalipse capítulo 2 e o verso 20. Sexta característica, eles induzem o povo a pecar. Meus amados, essas são algumas das características dos falsos profetas. Existem inúmeras características, inúmeros textos da Bíblia que nos falam, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, alertando e demonstrando quem são, como agem e quais os objetivos dos falsos profetas. Mesmo nós tendo em nossa Bíblia tantas referências, tantos alertas, mas ainda assim, de forma incrível, há uma grande quantidade de pessoas
que se deixam levar por esses falsos profetas. Na maioria das vezes, suas presas são pessoas desatentas, fragilizadas e doentes na fé. É exatamente este tipo que os predadores buscam, pois são lobos devoradores, conforme nos diz Mateus capítulo 7 e o verso de número 15. Eles devoram as mais fracas, pois é muito mais difícil eles atacarem aquelas que são mais fortes. Como um predador que anda à espreita do rebanho, eles observam as mais fracas para então atacarem e destruírem aquela que será sua vítima. Veja o que nos diz a Bíblia Sagrada: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24 e o verso de número 24. Os escolhidos são robustos e fortes pela palavra. Estes estão atentos e percebem os falsos profetas de longe. Meus amados irmãos, é muito importante nós estarmos atentos para o surgimento dos falsos profetas. A Bíblia nos diz que desde os tempos antigos, estes falsos profetas surgiram. Mas Jesus usou eles como sinais, como um dos sinais que antevém a sua volta. Não podemos imaginar ou pensar que os tais falsos profetas é algo comum e corriqueiro entre o povo e que é inevitável o surgimento deles. Na verdade, digo, conforme diz a Bíblia, que o reino dos céus é semelhante a uma árvore frondosa, que toda sorte de aves se aninham nela. Muitos vêm para o reino em busca de abrigo, de acolhimento, em busca de socorro, em busca de serem salvos, mas muitos vêm para o reino para usarem as benécias do reino em vantagem própria, para lucro próprio, para satisfação própria. Usam da bondade, da benevolência e da ingenuidade do povo, de boa parte do povo, para expoliar, para enganar, para roubar o povo. Eles destroem o rebanho, eles saqueiam as ovelhas, são verdadeiros lobos devoradores, meus amados irmãos. Por isso Jesus disse que à medida dos falsos profetas fossem mais numerosos, à medida que eles se multiplicassem entre o povo, deveríamos saber que se aproxima a volta de Jesus. É importante estarmos atentos para os sinais e não existe outra forma de compreendermos o que estamos vivendo, o que estamos passando e o tempo em que nós estamos vivendo, senão por meio da palavra. Por isso eu convido você a meditar cada vez mais na palavra de Deus, porque a palavra traz luz, traz entendimento, traz clareza, ela abre os nossos olhos, nos dá discernimento, melhora a nossa percepção, ela nos fortalece, ela nos orienta. Os fariseus, os escribas e fariseus, eles foram criticados por Jesus por não discernir os sinais dos tempos. Em Mateus capítulo 16, o verso 3, disse Jesus para eles: hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Meus amados irmãos, é importante nós estarmos atentos aos sinais. Os sinais
nos apresentam, nos afirmam de que Jesus está voltando. O surgimento, a multiplicação dos falsos profetas entre nós são sinais que confirmam que Jesus está voltando. Estes homens são enganadores e mentirosos. Estejam atentos e alertas e apercebidos e se prepare. Jesus está voltando. Espero que com esta reflexão eu possa ter lhe ajudado de alguma forma para abrir aos teus olhos, para lhe orientar quanto ao tempo em que nós estamos vivendo. Meu querido, meu amado irmão, compartilhe esta reflexão com a família, com os irmãos da igreja, com os amigos, com aqueles que estão desviados ou com aqueles que ainda não tiveram encontro com Jesus, porque esta palavra não é minha, esta palavra é de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te guarde, que Deus em Cristo te ajude. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, convido você a inscrever-se e deixe lá o seu like. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.